Início de semana, hoje segunda-feira, louvemos o nosso Deus por mais uma semana que está iniciando e nós podemos vivê-la e muito mais viver o dia de hoje, colocando nas mãos do Senhor nossas vidas. Um dia um rapaz pobre que vendia mercadoria de porta em porta para pagar os seus estudos estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Decidiu então que, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, os seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta. E, em vez de comida, pediu um copo de água. A mulher, percebendo que ele estava com fome, lhe deu um grande copo de leite. E ele bebeu devagar, depois lhe perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deve nada", respondeu ela. E continuou: "Minha mãe sempre me ensinou a ajudar as pessoas, pois te agradeço de todo o coração a você e a sua mãe." E o rapaz saiu daquela casa não somente satisfeito fisicamente, mas também com a sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido à dificuldade financeira que estava passando, mas aquele gesto de bondade fortaleceu a sua decisão de continuar. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos estavam confusos, finalmente a enviaram à cidade grande para se tratar. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou fazer o melhor para salvar sua vida, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tivera no passado. Depois de uma terrível batalha, conseguiram vencer aquela enfermidade. Ao receber alta, ela teve medo de ver a conta daquele hospital, porque imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar por aquele tratamento tão caro. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com essas palavras: "Totalmente pago há muitos anos com um copo de leite", assinado Dr. Howard Kelly. Só então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, versículo 9. E assim é também com as nossas vidas, meus queridos e amados. A palavra de Deus diz: faça o bem sem olhar a quem, principalmente aos da família da fé. Que possamos nós também, com o amor de Jesus, estarmos enxergando as necessidades do nosso próximo e ir ao seu encontro. Palavra das senhas para nós hoje, dia 8 de abril, do Antigo Testamento, dos Salmos, capítulo 112, versículo 1, diz: "Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos." Prazer. Feliz é aquele que reverencia, que honra, que tem aquele temor do Senhor, aquela alegria de buscar a presença de Deus. E muito mais, aquele que tem prazer nos seus mandamentos. Nós temos prazer em tantas coisas nesse mundo. Seres humanos põem seu prazer em tantas coisas, em comidas, em roupas, em tantas coisas que são prazeres passageiros. Agora, a palavra de Deus, ela nos dá aquela alegria permanente, aquele prazer permanente de buscar, de adorar e ansiedade de um dia estar na sua presença. Do Novo Testamento, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, Cristo deixou o exemplo para que vocês seguissem os seus passos. Olha só, Cristo é o nosso exemplo maior. Então precisamos sempre de novo estar perguntando o que Cristo faria em meu lugar. Qual seria a decisão de Jesus, a vontade de Deus em primeiro lugar, que possamos buscá-la no nosso dia a dia, nos esforçar, buscar, crer, confiar e permitir que a palavra do Senhor fortaleça a nossa fé,
guiando a nossa vida e assim podermos ser preenchidos com a alegria da salvação do nosso Deus. A palavra de Deus nada mais é do que ela quer apontar-nos o caminho, o único caminho da salvação e a viva esperança que nós podemos ter e deveríamos ter nesse mundo. E essa palavra de hoje, ela nos exorta a nós a permanecermos nos passos de Jesus, seguindo esse caminho firmemente. A palavra de Deus também diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, caminhar com Jesus significa redescobrir o discipulado e depois fazer discípulos. Não podemos usar desculpas e nos acomodar, mas precisamos fazer a diferença olhando, seguindo Jesus Cristo firmemente os passos do Senhor e único e suficiente Salvador. Que tal começar a andar com Jesus em retidão, humildade e mansidão? Caminhemos pela fé por meio de Jesus Cristo, seguindo os passos do nosso Senhor. Aí numa palavra de Michael Weise, que diz assim: quem a Deus quiser servir, tome o Cristo como exemplo e faça em humildade o que Ele fez e o que Ele ordenou fazer. Ó Deus, amor sem medida, ajuda-nos por graça a viver sem cessar na luz do amor e em confiança e esperança. Que Deus nos conduza, nos fortaleça, nos oriente, nossa fé, nossa vida, nesse início de semana, durante esse dia de segunda-feira.